Olha só como é que a novela ficou mais interessante. Olha a informação que o Lauro Jardim traz pra gente aqui. O Toffoli foi a Lima num jato privado com um advogado do Banco Master. Isso aconteceu, não foi há 2 anos atrás, há 3 anos. Isso aconteceu dia 29 agora, depois que o Banco Central já tinha decretado a liquidação do Banco Master, depois que o Vorcaro estava preso, depois que estava todo mundo preso, o advogado do Banco Master fretou um jatinho para ir ver o jogo do Palmeiras com o Flamengo, que foi lá em Lima, no Peru, né? O final da Libertadores, então teve um jogo lá em Lima, no Peru, embora fosse entre times brasileiros, Flamengo e Palmeiras. O Flamengo ganhou, mas o advogado do Banco Master que ganhou mais do que o Flamengo, porque, né, conseguiu convencer o Toffoli a fazer essas lambanças todas. Olha a história que eu estava contando para vocês, eu fiz um vídeo sobre isso ontem, né? O Gustavo Gayer que trouxe, na verdade, essa ideia, né? Que um dos motivos, está todo mundo encucado, por que o Gilmar Mendes começou a fazer aquela movimentação para impedir impeachment de ministro do STF agora? Porque, de novo, eu falo para vocês, era óbvio que o STF iria se mexer para impedir impeachment de ministros do STF. Mas ele não precisava fazer isso agora, ele podia fazer isso ano que vem, podia fazer isso em 2027, podia fazer quando realmente houvesse risco de impeachment de ministro do STF. Fazer isso agora meio que não faz sentido. Tá levando a um monte de críticas. Aliás, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. Parece que tem racha no STF sobre essa decisão do Gilmar Mendes. Não vai ser tão tranquilo quanto o pessoal imaginava, mas enfim, fazer isso antes, isso cedo demais, isso é um problema, né? E daí, agora, uma das explicações, como eu falei, é a questão da eleição. Ele queria deixar claro para o Bolsonaro que não vai ter chance nenhuma de Bolsonaro voltar, porque mesmo que eleja o Senado, não vai ter como tirar Bolsonaro, ou seja, mais uma vez tentando tirar a força política de Bolsonaro. Não vai funcionar, mas podia ser isso, né? Seria um motivo para ele fazer isso agora, por quê? Porque já entra o ano que vem, no ano eleitoral, já com essa questão meio que definida, não vai ter impeachment de ministro do STF, ou pelo menos isso é o que pretendia o Gilmar Mendes. Só que havia uma outra possibilidade, eu cheguei a falar isso no meu vídeo também, olha, existe a possibilidade de ter algum outro problema acontecendo aí por baixo dos panos que a gente não está sabendo, e essa coisa, né, está explodindo e pode levar a impeachment de ministro do STF ainda neste governo, ainda neste Senado. E aí, agora, a coisa começa a fazer sentido, né? Parece que essa questão do Banco Master, a gente falou sobre esse vídeo ontem, né? Pode ser uma nova Lava Jato, mas uma Lava Jato que já chega direto no STF, né? A Lava Jato, vocês lembram, começou lá embaixo, coisa, então chegou no governo Lula, quando chegou no STF, morreu. Essa daqui tem o condão de já chegar no STF direto. E agora, essa revelação do Lauro Jardim aqui traz duas informações importantes. A primeira informação importante, o Toffoli está metido nisso completamente, né? E segunda informação importante, esse negócio de sigilo não serve pra nada mesmo. Eu já falei pra vocês, o que tiver que vazar, vai vazar, porque esse negócio é muito quente. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essa notícia foi sugerida por Cabeça de Yakult, quem já bateu uma assistindo o Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, olha essa informação que chegou agora, tá? Assim, que esse caso do Banco Master tem a ver com o STF, tem um potencial de se tornar uma nova Lava Jato direto no STF, não é aquela Lava Jato que começou lá embaixo, começou lá com os doleiros, aí foi subindo o doleiro, chegou em diretor da Petrobras, diretor da Petrobras chegou em dirigente de dirigente de partido chegou na Dilma e no Lula. E aí depois da Dilma e do Lula chegou no amigo do meu pai, né, que é o Toffoli, que apareceu nas delações da Lava Jato, apareceu na coisa toda, e quando chegou no STF, aí que o pessoal começou essa ofensiva do STF contra a democracia brasileira, para derrubar Bolsonaro a qualquer custo, para impedir qualquer coisa da direita a qualquer custo, para trazer de volta os corruptos, né? Porque com o Lula, né, criou-se um colchão de corrupção para até chegar no STF de novo, né? Então, a Lava Jato demorou a chegar no STF. O caso do Banco Master é diferente. O caso do Banco Master tem um monte de ligações lá no topo do STF direto. O Lewandowski, quando saiu do STF, trabalhou como consultor do Banco Master, ganhando 100 mil reais por mês, meu amigo. Dá para fazer um churrasco, 100 mil reais por mês dá para fazer um churrasco, meu amigo. É um salário razoável, é um salário bastante razoável, né? A esposa do Alexandre de Moraes foi advogada do Banco Master, né? O escritório da esposa do Alexandre de Moraes
advogou para o Banco Master. Então, assim, tinha um monte de ligações ali no STF, né? E, de novo, eu sempre sou muito claro nisso. Você advogar para alguém, mesmo advogar para um criminoso, não quer dizer você ser conivente com o crime, ou você ajudar o criminoso, você ser parte da quadrilha, né? Da mesma forma, o Lewandowski, sendo consultor do Banco Master, não quer dizer que ele tivesse envolvido em falcatrua. Existe trabalho legítimo de consultoria, né? Então pode não ter nada a ver, mas que é estranho, né? E agora a gente tem essa informação de que o Toffoli foi a Lima em um jato privado do advogado do Banco Master para ver o Palmeiras perder, né? Mas, de novo, o Palmeiras perdeu, mas o Banco Master ganhou, cara. Ele ganhou bem mesmo esse jogo, né? E lembrando a vocês, a gente não tá falando aqui de uma viagem que foi feita em 2017. Não, tá aqui, ó. Notícias. Palmeiras é derrotado pelo Flamengo em Lima, no Peru, dia 29 de novembro de 2025. 29 de novembro, coisa de 2 semanas atrás, né? E lembra, o Banco Master, né? O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master e prendeu o Vorcaro, teve toda aquela operação da Polícia Federal e coisa e tal, no dia 18 de novembro. Então a gente está falando de 10 dias depois que teve a operação do Banco Master, que já estava todo mundo preso, estava o Vorcaro preso, estavam os diretores do Banco Master todos presos e coisa e tal, o caso ainda estava rodando ainda, teve um pedido de habeas corpus que foi negado para esse pessoal, eles continuaram presos, né? Então estava aquela situação chata lá em Brasília. E daí o advogado do Banco Master, que é o senhor Luiz Oswaldo Pastore, que também é palmeirense, ligou pro Toffoli: Toffoli, meu amigo palmeirense, vamos ver o porco jogar lá em Lima, vamos ver o porco ferrar com o urubu lá em Lima e não sei o que lá. Acabou que nessa parte o senhor Luiz Oswaldo perdeu, né? Perdeu no jogo, sorte, azar no jogo, sorte no amor, né? Conseguiu convencer o Toffoli a encampar esse troço. E olha que coisa curiosa, pouco depois dessa viagem que fez o Toffoli e o advogado do Banco Master, o que aconteceu? Soltou todo mundo tá solto, o caso subiu para o STF e o Toffoli decretou sigilo completo, não vai ter mais ninguém falando. Quieto, acabou, morreu. E a gente falou sobre isso ontem, né? Isso tem o potencial de ser uma nova Lava Jato e pior, uma Lava Jato que já bate lá em cima, já bate lá na porta do STF. Alô, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, né? Lewandowski, Toffoli, né? E pelo visto, isso aqui confirma essa hipótese, né? O advogado do Banco Master pode falar: olha só, o pessoal lá tá chateado, tá pensando em fazer delação premiada, né? Sabe como é que é? Tem um monte de nomes ali, né? Essa coisa toda. Era bom o STF agir, puxar essa coisa toda pro STF, né? Verdade seja dita, quem liberou o Vorcaro e os outros diretores do Banco Master foi a juíza da segunda instância lá do TRF, né? Mas é muito provável que isso tenha sido devido a um acordo com o Toffoli. O Toffoli virou para ele e falou: olha só, tô querendo subir esse troço pro STF, porque vai dar merda isso daí, então eu tô subindo pro STF, por favor, faz favor para mim, antes de subir pro STF, solta a galera, para não ficar estranho eu puxar pro STF e soltar o pessoal, né? E a desembargadora lá, com muita gentileza, né, com certeza pressionada aí pela... Em tese, tribunal não tem hierarquia, vocês sabem disso, né? O STF, em tese, não pode mandar num tribunal inferior, não existe isso. Não há hierarquia entre tribunais, mas é lógico, há o respeito do cargo, o respeito da liturgia e principalmente o medo de retaliações no futuro, né? Embora o STF não possa mandar nos tribunais, o STF pode tornar a vida de um juiz um inferno se ele quiser. Então a desembargadora acabou indo lá e soltando o pessoal. Isso é uma hipótese, eu não sei se isso aconteceu, estou dizendo que é uma hipótese, porque o que acontece é que é muito estranho esse movimento. Se a desembargadora, se o processo iria subir para o STF, por que a desembargadora quis tomar a decisão antes, a decisão de soltar a geral antes da coisa subir para o STF? É muito estranho isso. Mas enfim, o fato é que subiu para o STF a coisa toda do Banco Master e o Toffoli já decretou sigilo ultra super plus master megazord. Não pode falar nada do Banco Master agora, porque ele está morrendo de medo. O pessoal lá no STF está morrendo de medo do que pode vazar disso daí. Então aqui a gente tem duas notícias bacanas nessa história. A primeira notícia bacana dessa história é que, porra, ficou escancarada a ligação do Toffoli com o advogado do Banco Master. De novo, isso foi depois, tá? Isso já foi... Não é que os caras eram amigos antes e... Não. Depois que estava todo mundo preso, o advogado do Banco Master chama o Toffoli: vamos lá, Toffoli, ver o jogo do Palmeiras, vamos lá ver o porco e vamos bater um papo nesse negócio aqui, vamos conversar sobre o processo e coisa... Aqui, ó.
Decisão de Toffoli sobre o Master atendeu a um recurso do Arruda Botelho, o companheiro de viagem, ou seja, o cara fez os famosos embargos auriculares, que o pessoal fala tanto aí no STF, né? Em tese, não existe na legislação brasileira o tal do embargo auricular, né? Embargo é um tipo de recurso, embargo auricular quer dizer que você fala no pé do ouvido do juiz, ô juiz, faz isso aqui assim, 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 faz favor. É lógico que para advogados normais isso é impossível, você não consegue isso, mas reza a lenda, eu não sei se é verdade isso, que é muito comum em tribunais superiores esse embargo auricular, aí que o pessoal vai lá e fala no pezinho do ouvido do juiz, ó juiz, faz isso aqui, ô Toffoli, faz favor para nós aqui. A troco sabe-se lá de quê, né? E o juiz obedece esse embargo, né? E define esse aqui. E aparentemente foi o que aconteceu aqui. A decisão do Toffoli sobre o Master atendeu a um recurso do cara que viajou com ele para ver o jogo do Palmeiras lá em Lima. Olha que coisa, né? Aqui, ó. Foi atendendo a um recurso de Augusto Arrudas Botelho, advogado do Luiz Antônio Bull, que é o diretor, um dos diretores do Banco Master. Lembra que eu fiz vídeo sobre isso? Os diretores do Banco Master estavam pensando em fazer delação premiada, né? Que Dias Toffoli decidiu na quarta-feira passada dar acesso a todos os elementos de prova já documentados na investigação que sejam do interesse do seu cliente. Toffoli determinou que novas ações e medidas de investigação passem a ser previamente submetidas não mais à Justiça Federal, mas ao crivo do STF, ou seja, o próprio Toffoli, agora ele que manda no processo, o que quer dizer que não vai ter mais nada, né? Nunca mais vão conseguir fazer nada, né? O sigilo máximo também foi decretado a fim de evitar vazamentos que obstaculizem as investigações. Tá muito preocupado com as investigações, né, Toffoli? Tô ligado na preocupação das investigações, né? Mas dias antes disso tudo, o Toffoli foi a Lima ver o seu Palmeiras conquistar mais um vice-campeonato na Libertadores, viajou no jatinho do empresário Luiz Oswaldo Pastore, com os dois batendo na bola no mesmo voo, estava, olha a coincidência, o Arruda Botelho. Então, ou seja, o jatinho foi do cara lá que é o Luiz Oswaldo, que é um empresário ligado àquele negócio, e estava o Augusto Arruda Botelho, ex-secretário nacional de Justiça do governo Lula, e advogado do pessoal, que também é todo mundo torcendo pro porco, né? Mas não é só, o advogado do Luiz Antônio Bull, que vem a ser, olha só que coincidência, diretor de compliance do Banco Master. Então, ou seja, o pessoal foi no jatinho do diretor, com o advogado do diretor, tudo pago, o Toffoli foi lá ver o verdão dele, coisa e tal, e depois, assim, por nada, a troco de nada, ele decidiu a favor do Banco Master, né? O curioso dessa história aqui é que você pode ter certeza que isso daqui foi só o agradozinho pro Toffoli, tá? O voo para ir lá ver o Palmeiras, eu tenho certeza que foi assistir de camarote lá, né? Com todas as regalias e coisa e tal, isso aí foi só o agradozinho, né? Se tiver algum acordo, é além disso. Sabe-se lá o que vai vir de acordo nisso daí ainda para ajudar o Toffoli em algum lugar de alguma coisa. Fica muito mais evidente a hipótese de que o Gilmar Mendes está realmente preocupado com uma possibilidade de impeachment de ministro do STF já. Né? E o Toffoli é um candidato que eu diria que é um candidato muito forte para isso. Né? O Toffoli, o próprio Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, que a esposa dele é ligada ao Banco Master, né? A gente sabe que tipicamente o pagamento caro mesmo desses serviços, né, quando os embargos auriculares são acolhidos pelo juiz do STF, o que reza a lenda lá em Brasília é que isso é pago através dos escritórios ligados a esses ministros. Né? Todo ministro lá no STF, na Suprema Corte, tem um escritório de advocacia ligado a ele. Pode ser da esposa, como é o caso do Alexandre de Moraes, pode ser dos filhos, no caso de outros ministros, pode ser de esposo, esposa, pode ser de amigo, tem uns que sabem que é o amigo, mas todo mundo sabe. Se você perguntar para o pessoal da turma, da bolha jurídica lá de Brasília, todo mundo sabe quem é o escritório de cada ministro do Tribunal Superior lá em cima. E aí você contrata aquele advogado, aquele escritório, para fazer uma consultoria de não sei o que lá, e paga uma grana para o escritório e pronto, né? Na verdade você está pagando, né? Diz a lenda, reza a lenda, que você está pagando o ministro do STF que está tomando a decisão lá, que acatou o seu embargo auricular lá, né? Então, cara, isso é uma bomba. Isso mostra não apenas que esse sigilo não vai proteger tanto assim o STF, porque esse caso tem muito a ver com o STF, está muito ligado ao STF, e mostra também que, poxa, ficou muito evidente a blindagem do Gilmar Mendes no caso do impeachment do STF. Ele não está preocupado com o Bolsonaro, ele está fingindo, ele está usando a desculpa, não porque Bolsonaro pode querer usar isso nas eleições ano que vem, ele está usando essa desculpa para blindar o pessoal de corrupção já.
O esquema todo deles, que era voltar com os corruptos para o poder, para eles continuarem a corrupção deles de boa, parece que está fazendo água, hein? Será que vamos ter uma lava-jato direto no STF com esse troço do Banco Master, né? O grande segredo diz que é o celular do Vorcaro. A polícia prendeu o celular do Vorcaro. Tomara que estejam cuidando com muito carinho desse celular do Vorcaro, porque o que deve ter de informação ali, meu amigo, se isso vazar, é lógico, o Toffoli não vai deixar vazar, mas coisas vazam, né? Mesmo com proibições, as coisas vazam, né? Aqui, ó, decisão sobre a decisão foi do cara bater o papo, o cara embargo auricular assim descarado, né? Descarado mesmo. Saiu até nos coisas de esquerda. E lembra, o advogado é ligado ao governo Lula, já foi ministro do governo Lula. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo, aqui, ó. O Toffoli transformou o caso do Banco Master em um enigma impenetrável, né? A Folha de São Paulo diz que a decisão ficou em sigilo completo. Agora a gente já está sabendo por quê. Porque tem problemas sérios nisso daí, tem problemas muito sérios. E o fato do Gilmar Mendes ter impedido o impeachment de ministro do STF é sinal que a coisa é muito mais embaixo lá. Esse pessoal está... Foi por isso que eles fizeram todo esse movimento, né? Esse movimento em 2019, do inquérito das fake news, que não, que temos que bater no Bolsonaro. Bate no Bolsonaro, Xandão! Bate no Bolsonaro, Xandão! Isso daí era, na verdade, para esconder a corrupção do Toffoli, né? Quando bateu lá o amigo do meu pai, lá da denúncia do Toffoli na Lava Jato, o Toffoli acabou com a Lava Jato completamente, acabou com tudo. E olha que coisa, parece que não vai acabar, né? Parece que, é o que eu falo para vocês, voltaram a fazer a ladroagem, voltaram a corrupção, vai voltar a coisa toda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.